Exorcismo é uma palavra que arrepia até os peludos. Uma palavra que carrega um peso, um mistério e um medo profundo. Evoca imagens de possessão demoníaca, padres lutando contra entidades malignas e almas atormentadas no fogo cruzado. É um cenário de batalha espiritual, onde a luz e a escuridão se enfrentam. Mas o que é exatamente o exorcismo? O que se esconde por trás desse ritual antigo e enigmático? Em termos simples, é um ritual, um rito sagrado realizado para expulsar espíritos malignos que se acredita estarem possuindo uma pessoa ou um lugar. É uma prática que remonta a tempos imemoriais, presente em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. É um embate da fé contra o desconhecido, uma tentativa desesperada de recuperar o que a escuridão tomou conta. Um confronto onde a crença e a determinação são as armas principais. O propósito do exorcismo é claro: expulsar o demoníaco e restaurar o equilíbrio, trazer de volta a paz e a harmonia para a vida da pessoa afetada. É uma luta pela alma, uma intervenção espiritual destinada a quebrar as correntes do mal. Uma batalha onde cada palavra, cada gesto carrega um significado profundo. O procedimento, no entanto, varia entre culturas e religiões. Cada tradição tem seus próprios métodos, suas próprias orações e rituais específicos. Pode envolver orações, encantamentos, água benta e artefatos religiosos. Cada elemento é escolhido com cuidado. Cada movimento é calculado para maximizar a eficácia do ritual. O exorcista, geralmente um padre ou figura religiosa, atua como um canal, confrontando a entidade e exigindo sua partida. Ele é o mediador entre o mundo físico e o espiritual, um guerreiro da luz. Mas o que acontece quando as orações se calam e a água benta seca? Quando o ritual termina e o silêncio toma conta? Que cicatrizes, visíveis e invisíveis, perduram muito depois que a entidade se foi? As marcas deixadas pelo confronto com o desconhecido podem ser profundas e duradouras. O período após o exorcismo é frequentemente envolto em segredo, um assunto tabu sussurrado, mas raramente explorado. As histórias dos sobreviventes são muitas vezes deixadas de lado, escondidas nas sombras. A verdade é que o exorcismo não se trata apenas de expulsar demônios. É um processo complexo e multifacetado, que envolve muito mais do que apenas o confronto com o mal. É sobre o custo humano, os destroços psicológicos e emocionais deixados para trás. As cicatrizes mentais e emocionais podem ser tão profundas quanto as físicas. É sobre os sobreviventes que emergem do campo de batalha espiritual, para sempre marcados por seu encontro com o desconhecido. Eles carregam consigo as memórias, as dores e as lições aprendidas, navegando pela vida com uma nova perspectiva. O exorcismo não é um procedimento tranquilo. É um encontro violento, um cabo de guerra psíquico que pode deixar o indivíduo emocionalmente e psicologicamente devastado. A batalha entre o bem e o mal não é apenas espiritual, mas também profundamente pessoal. Imagine seu corpo se tornando um campo de batalha, sua mente sitiada por forças além do seu controle. Cada pensamento, cada emoção é uma luta constante para manter a sanidade. O trauma pode ser profundo, deixando cicatrizes profundas que podem nunca cicatrizar totalmente. Essas cicatrizes não são apenas físicas, mas também emocionais, afetando a vida cotidiana de maneiras inimagináveis. Um dos efeitos psicológicos mais comuns é o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Pescadores, flashbacks, ansiedade e uma sensação constante de perigo iminente são apenas o começo, e hipervigilância são apenas alguns dos sintomas que podem atormentar os sobreviventes. A mente está sempre em alerta, esperando o próximo ataque, o próximo sinal de possessão. Eles podem reviver o terror da possessão, constantemente olhando por cima do ombro, temendo o retorno da entidade. A vida se torna uma série de momentos de medo e incerteza.
Em alguns casos, o trauma pode ser tão severo que leva a transtornos dissociativos, como o transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como transtorno de personalidade múltipla. A mente, em uma tentativa desesperada de lidar com o trauma, se fragmenta, criando identidades alternativas para se proteger da dor. Essas identidades podem ter suas próprias memórias, comportamentos e até mesmo vozes distintas. O indivíduo pode experimentar lacunas de memória, apagões e uma sensação mutável de si mesmo. A realidade se torna um quebra-cabeça, com peças faltando e bordas irregulares. As consequências psicológicas do exorcismo são um lembrete gritante de que esta não é apenas uma questão religiosa, é uma crise de identidade, uma luta para encontrar um sentido de normalidade, é uma crise de saúde mental prestes a acontecer. A recuperação é um caminho longo e árduo, exigindo apoio contínuo e compreensão profunda. Imagine que lhe digam que você estava possuído, que uma entidade maligna havia se alojado em seu próprio ser. A ideia de uma força invisível e maligna tomando conta de sua vida é aterrorizante. A vergonha e a culpa podem ser esmagadoras, mesmo que a possessão não tenha sido sua culpa. A sensação de impotência pode ser paralisante. Os sobreviventes frequentemente lutam com a sensação de que são de alguma forma culpados, que de alguma forma mereceram esse destino cruel, que convidaram a escuridão para suas vidas. A dúvida constante sobre suas próprias ações e escolhas pode ser devastadora. A educação religiosa muitas vezes reforça esses sentimentos. Ensinamentos sobre o bem e o mal podem intensificar a sensação de culpa. Eles podem questionar sua fé, perguntando-se por que foram escolhidos para tal provação. A fé, que deveria ser um consolo, torna-se uma fonte de angústia. Eles não eram devotos o suficiente? Será que falharam em suas práticas religiosas? Eles se desviaram muito do caminho da retidão? Essas dúvidas podem ser incessantes. Essas perguntas podem persegui-los, corroendo sua autoestima e deixando-os à deriva espiritualmente. A busca por respostas pode ser exaustiva. O estigma que cerca as doenças mentais só agrava o problema. A falta de compreensão e apoio pode isolar ainda mais os indivíduos. Em muitas culturas, os problemas de saúde mental ainda são tabu, frequentemente atribuídos à fraqueza espiritual ou falhas morais. Isso cria um ciclo vicioso de silêncio e sofrimento. Isso pode impedir que os indivíduos busquem a ajuda de que precisam, temendo o julgamento e a rejeição. A coragem de pedir ajuda é muitas vezes sufocada pelo medo do estigma. O medo persistente, o medo do sobrenatural, pode persistir mesmo após o exorcismo. É como uma sombra que simplesmente não vai embora. O mundo, antes familiar e seguro, agora parece repleto de perigos invisíveis. Cada rangido da tábua do assoalho, cada sussurro do vento, pode desencadear uma onda de terror. Esse medo, embora nem sempre racional, é muito real. Ele decorre do trauma da experiência, da violação da mente e do corpo. O indivíduo pode evitar locais ou símbolos religiosos, temendo que eles possam atrair atenção indesejada. Eles podem se tornar hipervigilantes, constantemente examinando seus arredores em busca de qualquer sinal de atividade paranormal. Esse medo pode ser incrivelmente isolador. Amigos e familiares, incapazes de compreender a profundidade de seu terror, podem descartar suas preocupações como irracionais ou exageradas. Essa falta de compreensão apenas aumenta sua sensação de isolamento, tornando ainda mais difícil superar a experiência. Fé abalada, dúvidas e lutas espirituais frequentemente seguem um encontro tão angustiante. O exorcismo é um ato inerentemente religioso, uma batalha travada no plano espiritual. Mas o que acontece com a fé de alguém depois de uma provação tão terrível com o demoníaco? Para alguns, a experiência fortalece sua fé. Eles emergem da provação com um senso renovado de propósito, sua crença em Deus inabalável. No entanto, para outros,
A experiência pode ser profundamente perturbadora, abalando os próprios alicerces de sua fé. Eles podem questionar a natureza do bem e do mal, a existência de um Deus benevolente em um mundo onde tal escuridão pode existir. O silêncio de Deus durante seu tormento pode ser ensurdecedor. Por que eles foram submetidos a tanto sofrimento? Por que Deus não interveio antes? Essas perguntas podem levar a uma crise de fé, deixando-os sentindo-se traídos e abandonados.